Olá, sou a representação de Carl Jung. Hoje abordaremos o tema Como enfrentar o lado oculto de si mesmo. Já se inscreva no canal para não perder os próximos ensinamentos. Assista até o final para um conhecimento profundo. A sombra em Carl Jung. Como enfrentar o lado oculto que você evita em si mesmo. Você já se pegou reagindo de forma exagerada a algo que alguém disse ou fez? Ou talvez sentiu uma atração inexplicável por certas características em outras pessoas? Essas reações, muitas vezes inconscientes, são ecos de uma parte de você que talvez você nem conheça, a sombra. Este conceito fundamental na psicologia analítica de Carl Gustav Jung é o tema central da nossa jornada de hoje. No vasto universo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, a sombra é um dos conceitos mais intrigantes e transformadores. Para Carl Jung, a sombra é um arquétipo universal que reside no inconsciente de cada indivíduo. Ela abriga tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Nossos medos, fraquezas, impulsos primitivos, mas também talentos e potenciais não desenvolvidos. É o lado oculto que evitamos encarar, mas que detém a chave para nossa totalidade e autenticidade. Este texto é um convite para mergulharmos nas profundezas da psique junguiana e explorarmos a sombra em suas múltiplas facetas. Para quem acompanha este canal, dedicado à filosofia, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, estoicismo e psicanálise, a compreensão da sombra é uma ferramenta poderosa para a transformação. Como Jung observou, até que você torne o inconsciente consciente, ele irá direcionar sua vida e você o chamará de destino. Entender e integrar a sombra é, portanto, um passo fundamental para assumir as rédeas do seu próprio destino, para viver uma vida mais consciente, plena e autêntica. Ao longo deste material, desvendaremos o que é a sombra, como ela se manifesta em nosso cotidiano, por que a evitamos e, o mais importante, como podemos iniciar o processo de sua integração. Veremos que, ao invés de um inimigo, a sombra pode se revelar uma fonte inesgotável de energia, criatividade e sabedoria. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta que, embora desafiadora, promete ser profundamente recompensadora. A urgência de olhar para dentro. Porque a sombra é mais relevante do que nunca. Em um mundo cada vez mais complexo e polarizado, a compreensão da sombra de Carl Jung torna-se não apenas uma ferramenta de autoconhecimento, mas uma necessidade urgente para a saúde coletiva. Vivemos em uma era de constante exposição, onde as redes sociais nos incentivam a apresentar uma versão idealizada de nós mesmos, uma persona cuidadosamente construída. Essa pressão para a perfeição e para a conformidade, no entanto, tem um custo: a repressão ainda maior de nossos aspectos sombrios, que continuam a influenciar nossas vidas de maneiras que muitas vezes não percebemos. Quando a sombra é negada individualmente, ela se manifesta coletivamente em fenômenos como o ódio, a intolerância, o fanatismo e a violência. Vemos a sombra projetada em inimigos externos, em grupos sociais que são demonizados. Essa dinâmica de projeção coletiva é a raiz de muitos dos conflitos que assombram a humanidade. Ao invés de reconhecermos nossa própria capacidade para o mal, atribuímos essas características a eles, aos outros, criando uma falsa dicotomia entre o bem e o mal, que nos impede de ver a complexidade da realidade e de assumir nossa responsabilidade individual e coletiva. É nesse contexto que a mensagem de Jung sobre a sombra se torna um farol. Ele nos convida a olhar para dentro, a confrontar nossos próprios demônios, a integrar nossos aspectos sombrios, não para nos tornarmos bons, mas para nos tornarmos inteiros. Somente ao reconhecermos nossa própria sombra, podemos começar a desarmar as projeções coletivas e a construir um mundo mais pacífico e compassivo. A paz exterior, argumentava Jung, é um reflexo da paz interior. E a paz interior só é possível quando todas as partes da psique, incluindo a sombra, são reconhecidas e integradas. Além disso, a sombra ressoa profundamente com as temáticas abordadas neste canal. A filosofia nos convida a questionar nossas verdades. O autoconhecimento
É impossível sem um mergulho corajoso na sombra. O desenvolvimento pessoal não se trata apenas de aprimorar qualidades positivas, mas também de integrar e transformar aquilo que consideramos negativo. O estoicismo oferece uma estrutura prática para enfrentar os desafios da sombra, e a psicanálise nos fornece as ferramentas para desvendar os mistérios do inconsciente. Ao longo deste texto, não apenas definiremos a sombra e suas manifestações, mas também ofereceremos um guia prático para o trabalho de integração. Nosso objetivo é desmistificar a sombra, transformando-a de um monstro a ser temido em um aliado a ser compreendido. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta que, embora desafiadora, promete ser profundamente recompensadora, levando-o a uma vida mais autêntica, plena e consciente. A sombra não é o fim, mas o começo de uma nova e mais completa versão de você mesmo. Vamos juntos desvendar esse mistério e abraçar a totalidade do ser. A sombra. Definição e origens na psicologia analítica de Carl Jung. Para compreendermos a sombra em sua totalidade, é imperativo que nos aprofundemos na mente brilhante de Carl Gustav Jung e em sua teoria da psicologia analítica. Jung expandiu o conceito de inconsciente, introduzindo a ideia de um inconsciente coletivo, além do pessoal, e uma série de arquétipos que moldam a experiência humana. Dentre esses arquétipos, a sombra se destaca como um dos mais primordiais e influentes. O que é a sombra? Uma exploração detalhada do arquétipo. A sombra, na psicologia junguiana, é definida como o aspecto inconsciente da personalidade que o ego consciente não reconhece como próprio. É o outro em nós, o repositório de todas as características, impulsos e desejos que consideramos inaceitáveis, imorais ou vergonhosos, e que, por isso, foram reprimidos e relegados ao inconsciente. Pense em tudo aquilo que você não gosta em si mesmo, ou que se esforça para esconder do mundo e até de si mesmo. A raiva, a inveja, a preguiça, a luxúria, a agressividade, a covardia, a mesquinhez, a crueldade, a vaidade excessiva, o egoísmo. Tudo isso pode residir na sua sombra pessoal. É a parte de nós que preferimos manter oculta, por medo do julgamento, da rejeição ou da dor que sua revelação poderia causar. É crucial entender que a sombra não é inerentemente má ou negativa. Embora muitas vezes associada a aspectos sombrios e indesejáveis, ela também pode conter qualidades positivas e criativas que foram reprimidas. Por exemplo, uma pessoa que foi ensinada a ser sempre modesta pode ter reprimido sua ambição, seu poder pessoal, sua capacidade de liderança, sua criatividade e seu potencial de brilhar, que se tornam parte de sua sombra. Portanto, a sombra é um complexo de conteúdos psíquicos que, por alguma razão, foram excluídos da consciência, mas que continuam a influenciar o comportamento e a percepção do indivíduo de forma poderosa e, muitas vezes, inconsciente. Jung fez uma distinção fundamental entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é o reservatório de experiências, memórias, pensamentos e sentimentos reprimidos ou esquecidos de um indivíduo. É onde a sombra pessoal reside. Já o inconsciente coletivo é uma camada mais profunda, universal e transpessoal da psique, compartilhada por toda a humanidade. Ele contém os arquétipos, que são padrões inatos de pensamento, sentimento e comportamento, herdados de nossos ancestrais. A sombra, como arquétipo, é uma dessas estruturas universais, presente em todos os seres humanos. Isso significa que, embora a manifestação específica da sombra possa variar de pessoa para pessoa, a existência de um lado oculto na psique é uma característica universal da condição humana. A sombra, nesse sentido, é a personificação do outro que reside em nós, o aspecto que nos desafia a confrontar nossas próprias imperfeições e a buscar a totalidade. A relação da sombra com outros arquétipos, persona, ego, self, é dinâmica e complexa, e será explorada em maior profundidade à medida que avançamos, revelando como esses elementos interagem para formar a tapeçaria da psique humana. Origens da sombra.
A gênese do lado oculto e a construção da persona, a formação da sombra, é um processo complexo e multifacetado que se inicia nos primeiros anos de vida e se estende ao longo de toda a existência. Desde o momento em que nascemos, somos imersos em um ambiente social que nos impõe normas, valores, expectativas e ideais de comportamento. Nossos pais, cuidadores, educadores, a família, a escola, a religião e a própria sociedade atuam como filtros, incentivando certos comportamentos e características e reprimindo outros. Essa dinâmica é crucial para a socialização e para a nossa adaptação ao mundo, mas também é o terreno fértil, onde a sombra começa a germinar e a se desenvolver. Imagine uma criança que, em sua espontaneidade natural, expressa raiva ou frustração de forma intensa. Se essa expressão é constantemente punida, a criança aprende que manifestar raiva é errado ou inaceitável. Para ser amada e aceita, ela começa a reprimir essa emoção, empurrando-a para o inconsciente. A raiva, então, não desaparece. Ela se torna um conteúdo da sombra. Da mesma forma, um menino que é ensinado que homens não choram pode reprimir sua sensibilidade, enquanto uma menina que é incentivada a ser sempre doce pode sufocar sua assertividade. Esses exemplos ilustram como características inatas são relegadas à sombra devido às pressões sociais e familiares, moldando a persona que apresentamos ao mundo. Além da repressão de características consideradas negativas, a sombra também pode abrigar qualidades positivas, talentos e potenciais não desenvolvidos. Pense em um indivíduo que possui um grande potencial artístico, mas que foi desencorajado a seguir essa paixão em favor de uma carreira mais segura. A criatividade, a expressão artística, a inovação e a capacidade de assumir riscos são reprimidas e se tornam parte de sua sombra. Essa é uma das ironias mais profundas da sombra. Ela não é apenas o depósito de nossos defeitos, mas também o cemitério de nossos sonhos e de nosso potencial mais elevado. A energia psíquica, associada a essas qualidades reprimidas, não desaparece. Ela permanece latente na sombra, buscando uma oportunidade para se manifestar, muitas vezes de formas indiretas ou compensatórias. Jung argumentava que a sombra é um arquétipo, o que significa que ela é uma estrutura universal e inata da psique humana. Essa universalidade se manifesta em mitos, lendas, contos de fadas, religiões e obras de arte de todas as épocas e lugares, onde encontramos figuras arquetípicas que representam o lado sombrio da humanidade. O vilão, o monstro, o demônio. Essas figuras são projeções da sombra coletiva. Ao mesmo tempo, a sombra também pode ser a fonte de heroísmo, de transformação e de renovação. A sombra, portanto, é um produto da interação complexa entre a natureza inata do indivíduo e as demandas do ambiente social. Ela é a soma de todas as qualidades que não se reconhecem como próprias ou não se consideram aceitáveis e que se deseja ocultar. Além disso, a sombra também inclui as funções insuficientemente desenvolvidas. A compreensão de suas origens é o primeiro passo para desmistificá-la e para iniciar o processo de sua integração, transformando-a de uma força oculta em uma aliada poderosa, no caminho do autoconhecimento e da plenitude. A sombra e o ego, uma dança de luz e escuridão na psique humana. A relação entre o ego e a sombra é um dos pilares centrais da psicologia analítica junguiana. O ego, sendo o centro da consciência, é a parte da nossa psique que se identifica com o eu que conhecemos, com a nossa identidade consciente. Ele é o comandante da nossa personalidade consciente. No entanto, o ego, em sua busca por coerência e aceitação social, tende a se identificar apenas com as qualidades que considera positivas. Tudo aquilo que é percebido como negativo é reprimido e empurrado para a sombra. Essa repressão cria uma divisão profunda na psique, onde a sombra se torna um outro alienado, uma parte de nós mesmos que não queremos reconhecer. O medo do desconhecido e da rejeição social
são os principais motivos pelos quais evitamos encarar nossa sombra. A sociedade, com seus padrões de perfeição, muitas vezes reforça essa aversão, levando os indivíduos a esconderem seus defeitos e a projetarem suas próprias sombras nos outros. É mais fácil ver o mal fora de nós do que reconhecê-lo em nosso próprio interior. Essa projeção é um mecanismo de defesa que nos protege da dor de confrontar nossos próprios aspectos sombrios, mas que nos impede de crescer e de nos tornarmos inteiros. O ego e a sombra estão em uma relação dialética, uma dança constante de luz e escuridão. Quanto mais o ego se identifica com a luz, mais a sombra se torna densa e poderosa, acumulando todos os aspectos negados. A negação da sombra leva a uma personalidade unilateral, rígida, que se torna cada vez mais frágil. A energia que deveria ser utilizada para o crescimento é gasta na manutenção da repressão, resultando em um gasto energético colossal que nos deixa exaustos e com uma sensação de vazio existencial. O objetivo da psicologia junguiana não é eliminar a sombra, mas sim estabelecer um diálogo entre o ego e a sombra, trazendo os conteúdos inconscientes para a luz da consciência. Esse processo de integração não significa que nos tornaremos maus. Pelo contrário, ao reconhecer e aceitar a sombra, o ego ganha força, flexibilidade e uma maior capacidade de lidar com a complexidade da vida. A energia que antes estava aprisionada na repressão é liberada e pode ser canalizada para fins construtivos, como a criatividade, a vitalidade, a autenticidade e a busca por um propósito de vida. A sombra, quando integrada, deixa de ser um inimigo oculto e se torna um aliado poderoso, uma fonte de sabedoria, de energia e de potencial não explorado. É a diferença entre uma vida vivida na defensiva e uma vida vivida com paixão, coragem, autenticidade e um profundo senso de propósito. Segundo, manifestações da sombra no cotidiano. Como o lado oculto influencia sua vida? A sombra não é um conceito abstrato. Ela se manifesta de formas muito concretas em nosso dia a dia, influenciando nossos pensamentos, emoções, comportamentos, escolhas e relacionamentos. Reconhecer essas manifestações é o primeiro passo para iniciar o processo de sua integração. Muitas vezes, a sombra atua de forma sutil, mas seu impacto pode ser devastador, minando nossa autoestima, sabotando nossos relacionamentos e nos impedindo de alcançar nosso pleno potencial. Projeção da sombra, o espelho invertido da alma e a culpa no outro. A projeção é a manifestação mais comum e insidiosa da sombra. É um mecanismo de defesa inconsciente onde atribuímos a outras pessoas, grupos ou situações características, sentimentos ou falhas que são, na verdade, nossos, mas que não reconhecemos ou aceitamos em nós mesmos. Aquilo que mais nos irrita, nos incomoda ou nos fascina intensamente no outro pode ser um reflexo direto de nossa própria sombra, a crítica excessiva e o julgamento. Quando criticamos excessivamente alguém por ser preguiçoso, invejoso ou arrogante, é muito provável que estejamos projetando nossa própria preguiça, inveja ou arrogância. A sombra se manifesta como um dedo acusador apontado para o outro. É mais fácil ver o defeito no outro do que confrontar nossa própria imperfeição. A intensidade da reação emocional é um forte indicador de que uma projeção está em curso. A atração e a repulsa inexplicáveis. A projeção não se manifesta apenas em aspectos negativos. Ela também pode se manifestar em atrações ou repulsas inexplicáveis. Quando nos sentimos intensamente atraídos por alguém que exibe uma característica que admiramos profundamente, seja a coragem, a criatividade ou a inteligência, é um forte indicativo de que essa qualidade reside em nossa própria sombra dourada, um potencial que foi reprimido. Da mesma forma, uma repulsa intensa e irracional por alguém pode indicar que essa pessoa está personificando um aspecto de nossa sombra que nos recusamos a reconhecer. A projeção, nesse sentido, é um convite para o autoconhecimento. A sombra nas relações interpessoais. As relações interpessoais são o palco principal, onde a sombra se manifesta através das projeções. Em um relacionamento amoroso,
É comum que projetemos no parceiro nossas expectativas não realizadas, nossos ideais de perfeição e nossas falhas. Conflitos, mal-entendidos e mágoas são, muitas vezes, o resultado de projeções não reconhecidas. Ao trazer a sombra à consciência, nos tornamos mais responsáveis por nossos próprios sentimentos. As projeções diminuem drasticamente e, com elas, a tendência a culpar os outros. Nossas relações se tornam mais profundas, mais significativas e mais autênticas. Autossabotagem. O inimigo interno e a prisão da zona de conforto. A autossabotagem é outra manifestação poderosa da sombra, onde agimos de forma inconsciente para minar nossos próprios esforços, impedir nosso sucesso, ou nos manter presos em padrões de comportamento que nos causam sofrimento. Não se trata de falta de vontade, mas de um mecanismo de defesa inconsciente que nos protege de algo que a sombra percebe como uma ameaça: medo do fracasso e do sucesso. A autossabotagem pode ser impulsionada pelo medo do fracasso. Se não tentarmos, não podemos falhar. No entanto, a autossabotagem também pode ser impulsionada pelo medo do sucesso. Inconscientemente, o indivíduo pode temer as responsabilidades, as expectativas ou a exposição que vem com o sucesso. Para evitar esses perigos, a sombra cria obstáculos, faz com que a pessoa procrastine ou perca oportunidades. Da mesma forma, o medo do fracasso pode nos paralisar, impedindo-nos de tentar coisas novas. A sombra nos convence de que é mais seguro permanecer no conhecido, mesmo que seja limitante. Essa resistência à mudança é uma forma de a sombra proteger seus conteúdos reprimidos. Perfeccionismo e autocrítica. O perfeccionismo, muitas vezes visto como uma qualidade positiva, pode ser uma manifestação da sombra. O medo de não ser bom o suficiente pode nos levar a procrastinar. A sombra nos diz que é melhor não fazer nada do que fazer algo imperfeito. Essa autocrítica excessiva nos paralisa. A integração da sombra, nesse caso, envolve aceitar a imperfeição e aprender a ser mais gentil consigo mesmo. A sombra e os vícios comportamentos compulsivos. Vícios e comportamentos compulsivos são muitas vezes tentativas inconscientes de lidar com a energia reprimida da sombra. A sombra, quando não é reconhecida, busca uma válvula de escape, e os vícios oferecem uma gratificação imediata, uma fuga temporária da dor. No entanto, essa fuga é ilusória e, a longo prazo, apenas intensifica o sofrimento. A sombra, nesse sentido, é a força que nos impulsiona para a autodestruição. A integração da sombra, nesse caso, envolve identificar a necessidade subjacente que o vício tenta preencher e encontrar formas mais saudáveis de lidar com essa necessidade. 3. O processo de integração da sombra. O caminho para o autoconhecimento e a totalidade psíquica. Depois de identificar as diversas formas como a sombra se manifesta, o próximo passo é iniciar o processo de sua integração. Este não é um caminho fácil, pois exige coragem, honestidade e uma profunda disposição para confrontar os aspectos mais desconfortáveis de nós mesmos. No entanto, é um caminho indispensável para quem busca a individuação, o processo de se tornar um indivíduo completo, unificado e autêntico. A integração da sombra não significa eliminá-la, mas sim trazê-la à luz da consciência, reconhecer seus conteúdos, acolhê-los e aprender a viver com eles de forma construtiva e harmoniosa. A necessidade imperativa da integração. Por que não podemos ignorar a sombra? Por que é tão crucial integrar a sombra? A resposta reside no fato de que a sombra, quando ignorada, não desaparece. Pelo contrário, ela se torna uma força autônoma e destrutiva dentro da psique, operando nas sombras e sabotando nossa vida. Os perigos de ignorar a sombra são muitos e variados, e podem ter um impacto devastador em nossa saúde mental, emocional e até física. Quando a sombra é reprimida, a energia psíquica que deveria ser utilizada para o crescimento é desviada para manter essa repressão, resultando em um gasto energético colossal que nos deixa exaustos e com uma sensação de vazio existencial. Um dos perigos mais comuns da sombra não integrada
É o desenvolvimento de neuroses e sintomas psicossomáticos. A ansiedade, a depressão, os ataques de pânico, as fobias, todos esses podem ser sintomas de uma sombra que clama por reconhecimento. A psique tenta nos alertar sobre a existência de conteúdos reprimidos. A sombra também se manifesta através de projeções intensas que envenenam nossos relacionamentos e distorcem nossa percepção da realidade. Quando não reconhecemos nossos próprios defeitos, tendemos a projetá-los nos outros, transformando amigos em inimigos. Essa dinâmica de projeção nos impede de estabelecer relações autênticas. Além disso, a sombra não integrada pode levar a uma sensação de estagnação pessoal e falta de propósito. Sentimos-nos presos em padrões repetitivos de sofrimento, incapazes de avançar. A energia que deveria nos impulsionar está aprisionada na sombra. Em casos mais extremos, a sombra pode se manifestar em comportamentos autodestrutivos, como vícios e isolamento social. A dor de não ser inteiro pode se tornar insuportável. A sombra, quando não integrada, é um peso que carregamos. Por outro lado, os benefícios da integração são imensuráveis. Ao abraçar nossa sombra, nos tornamos mais autênticos e íntegros. A energia que antes era usada para reprimir é liberada e pode ser canalizada para fins construtivos. Desenvolvemos uma maior compaixão por nós mesmos e pelos outros. Nossa criatividade e vitalidade aumentam, tornamo-nos mais resilientes. A integração da sombra é o caminho para a liberdade psicológica, para nos libertarmos das amarras do inconsciente e nos tornarmos os verdadeiros mestres de nosso destino. Ferramentas e técnicas para o trabalho com a sombra. Um guia prático para a jornada interior. O trabalho com a sombra é um processo profundo e desafiador, mas não precisamos percorrê-lo sozinhos. A psicologia junguiana, aliada a outras abordagens, nos oferece uma série de ferramentas e técnicas. É importante lembrar que cada indivíduo é único. A chave é experimentar, ser paciente e persistir. 1. Autoobservação e reflexão. O espelho da consciência e a atenção plena. O primeiro passo para integrar a sombra é desenvolver a capacidade de se observar sem julgamento. Isso significa prestar atenção aos nossos pensamentos, emoções e reações, especialmente aqueles que nos causam desconforto. É um exercício de autoconsciência. Diários e escrita terapêutica. Manter um diário é uma prática poderosa. Nele, podemos registrar nossos sonhos, pensamentos íntimos e emoções. Ao reler, podemos identificar padrões e como a sombra se manifesta. É um espaço seguro para expressar aquilo que não ousamos dizer. Meditação e mindfulness. Atenção plena. A prática da meditação nos ajuda a desenvolver a consciência do momento presente e a observar nossos pensamentos sem nos identificarmos com eles. Aprendemos a observá-las com distanciamento, permitindo que elas surjam e se dissipem. Essa prática fortalece o ego e nos dá a capacidade de escolher como reagir. Análise de reações emocionais intensas. Prestar atenção às nossas reações emocionais desproporcionais é eficaz. Quando algo nos provoca uma reação de raiva ou inveja, é um forte sinal de que a sombra foi ativada. Essas reações são como pistas que o inconsciente nos envia. Ao fazer perguntas com honestidade, você começa a desvendar os véus da projeção. 2. Análise de sonhos. A via régia para o inconsciente e a linguagem simbólica da alma. Para Jung, os sonhos são a via régia para o inconsciente. Nos sonhos, a censura do ego é relaxada, permitindo que os conteúdos reprimidos se manifestem através de símbolos. A sombra, nos sonhos, muitas vezes aparece como uma figura do mesmo sexo que o sonhador, personificando os traços que foram reprimidos. Registro de sonhos. O primeiro passo é registrá-los de forma consistente. Anote tudo o que se lembrar. Com o tempo, você começará a perceber padrões e símbolos pessoais que podem revelar aspectos importantes de sua sombra. Interpretação, simbólica e amplificação. A interpretação dos sonhos junguiana
é uma exploração simbólica e pessoal. Cada elemento do sonho pode ser visto como um símbolo. Para interpretar a sombra, pergunte-se: que personagem representa algo que eu rejeito em mim? Que emoções essa figura evoca? A sombra no sonho sempre traz uma mensagem importante para o nosso crescimento. Diálogo com as figuras do sonho. Imaginação ativa aplicada. Uma técnica avançada é o diálogo com as figuras do Blinis. Sonho. Em um estado de relaxamento, você pode revisitar o sonho e imaginar-se conversando com a figura da sombra. Pergunte-lhe quem ela é, o que ela quer. Essa interação pode trazer insights profundos. 3. Imaginação ativa. O diálogo com o inconsciente e a criação de pontes internas. A imaginação ativa é uma técnica desenvolvida por Jung que permite um diálogo consciente com os conteúdos do inconsciente. É um processo intencional e direcionado, onde o indivíduo se engaja ativamente com imagens que emergem de seu inconsciente. Processo da imaginação ativa. Em um estado de relaxamento, concentre-se em uma imagem. Permita que ela se desenvolva livremente. Interaja com ela, faça perguntas. A sombra pode aparecer como uma figura, um animal. Ao interagir, você pode descobrir seus medos e potenciais. Benefícios da imaginação ativa. A imaginação ativa é uma ferramenta poderosa para a integração da sombra. Ela fortalece o ego, aumenta a autoconsciência, libera energia psíquica e promove a criatividade. É uma forma de dar voz ao inconsciente e de integrar seus conteúdos. 4. Terapia e acompanhamento profissional. O guia na jornada interior e o espaço seguro para a exploração. Embora muitas das ferramentas possam ser exploradas individualmente, o acompanhamento de um terapeuta junguiano é altamente recomendado. Um terapeuta oferece um espaço seguro para a exploração da sombra, um guia experiente que pode ajudar a interpretar os símbolos e a lidar com as emoções intensas. A relação terapêutica. A relação terapêutica é um campo fértil para o trabalho com a sombra. O terapeuta atua como um espelho, refletindo os conteúdos da sombra do paciente. O terapeuta ajuda o paciente a diferenciar entre o que é projeção e o que é realidade. Supervisão e ética. Para os terapeutas, a supervisão é fundamental para garantir a ética. A sombra do terapeuta também pode ser ativada, e a supervisão oferece um espaço para que o terapeuta possa lidar com seus próprios conteúdos. 4. Os benefícios da integração da sombra. Uma vida mais autêntica, plena e consciente. O processo de integração da sombra, embora desafiador, é profundamente recompensador, trazendo uma série de benefícios que impactam todas as áreas de nossa vida. Ao abraçar nossa totalidade, nos tornamos mais autênticos, mais criativos, mais resilientes e mais capazes de viver uma vida com propósito. Autenticidade e integridade, verdade do ser e a coerência interna. Um dos maiores benefícios da integração da sombra é o aumento da autenticidade e da integridade. Quando negamos nossa sombra, vivemos uma vida fragmentada. Essa divisão gera um gasto energético colossal e uma sensação de inautenticidade. A sombra é a parte de nós que clama por liberdade. Ao integrar a sombra, a necessidade de usar máscaras diminui. Começamos a nos sentir mais confortáveis em nossa própria pele, com nossas qualidades e imperfeições. A autoaceitação floresce, e com ela, uma autoestima mais sólida. A integridade se torna uma realidade. Deixamos de ser fragmentados e passamos a viver a partir de um centro mais unificado. Essa coerência interna se reflete em nossas ações, gerando uma sensação de paz e propósito. Não há mais a necessidade de esconder. Há apenas a liberdade de ser quem se é. Melhora nas relações. Conexões mais profundas, conscientes e empáticas. Nossas relações interpessoais são profundamente transformadas pelo trabalho com a sombra. Quando projetamos nossa sombra nos outros, criamos um campo minado de mal-entendidos e conflitos. A projeção nos impede de ver o outro como ele realmente é. Ao trazer a sombra à consciência, nos tornamos mais responsáveis por nossos próprios sentimentos. As projeções diminuem, e com elas, a tendência a culpar os outros. Começamos a perceber que a irritação que sentimos em relação a alguém são convites para olharmos para dentro. Desenvolvemos uma maior empatia
pois reconhecemos que todos possuem uma sombra. Essa compreensão nos torna mais tolerantes e menos julgadores. Nossas relações se tornam mais profundas e autênticas, baseadas na honestidade e no respeito. A capacidade de lidar com conflitos de forma mais construtiva também aumenta. O trabalho com a sombra nos permite construir pontes, promovendo a conexão e a compreensão em nossas relações. Aumento da criatividade e vitalidade, a liberação da energia reprimida e o despertar do potencial oculto. A sombra contém um vasto potencial criativo e inexplorado. Quando reprimimos nossa sombra, estamos reprimindo uma parte de nossa própria energia vital. Essa energia, quando não encontra uma saída construtiva, pode se manifestar de forma destrutiva. Ao integrar a sombra, liberamos essa energia psíquica reprimida e podemos canalizá-la para fins construtivos. Talentos e potenciais que estavam ocultos podem emergir. Uma pessoa que reprimiu sua raiva, por exemplo, pode descobrir que essa energia se transforma em assertividade. A criatividade floresce quando a sombra é acolhida. A vida se torna mais colorida e vibrante. A sombra se revela uma fonte inesgotável de inspiração e vitalidade, resiliência e força interior, a construção de um eu inabalável e a sabedoria da imperfeição. O confronto com a sombra nos fortalece, construindo uma resiliência e uma força interior que nos tornam mais capazes de navegar pelas adversidades da vida. Ao encarar nossos medos e fraquezas, desenvolvemos uma robustez psíquica. Deixamos de ser tão vulneráveis a críticas, pois nossa autoestima não está mais baseada em uma imagem idealizada. Construímos uma base sólida para o bem-estar emocional. A integração da sombra nos ensina que a verdadeira força não reside na ausência de fraquezas, mas na coragem de abraçá-las. Não se trata de ser invulnerável, mas de ser capaz de se recuperar das quedas. Tornamo-nos mais completos e mais fortes. A sombra, quando integrada, se torna uma fonte de sabedoria. Se você recebeu este ensinamento, se inscreva no canal para ajudar o canal a continuar nesta jornada de autoconhecimento. Até o próximo vídeo.